Fala família, voltando para a parte 2 daquele nosso vídeo, onde a gente dava exemplos práticos do artigo 1829, beleza? Novamente, se você não é inscrito no canal e caiu aqui de paraquedas, saiba que a gente está numa progressividade do estudo do artigo 1829 do Código Civil, inciso 1, concorrência sucessória do cônjuge ou companheiro com os descendentes do falecido. Então, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Agora, se você está comigo, parceiro, desde então, vamos que vamos. Inclusive, parei aqui na tela de quando a gente estava estudando a concorrência e demos o exemplo da concorrência com um filho. Lembra? Do cônjuge com um único filho do casal. E fiz aqui toda a distribuição para a gente calcular a meação e a herança. Vimos que em relação ao apartamento, o cônjuge tem direito à meação pelo regime da comunhão parcial de bens, 150 mil, e a outra metade vimos que é somente do filho 1, beleza? Porque se em relação a esse bem ele já tem direito à meação, logo ele não herda, beleza? Concorrência com descendente, aquela regra de que o cônjuge que meia não herda se aplica. Show de bola? E por carro, pelo fato do carro ser um bem particular, o cônjuge herda junto com o filho. Metade para cada um. Metade para o cônjuge e metade para o filho. Agora, deixa eu apagar aqui essa poluição visual, porque a gente vai começar a colocar mais filhos na jogada. Beleza? A gente vai colocar mais filhos na jogada. Então, ó, filho 1 já tinha. Vamos supor que eles tivessem 2 filhos, pessoal. Como é que ficaria esse exemplo aqui? Em relação ao apartamento, não muda muita coisa. Por quê? Metade do apartamento já é direito do cônjuge por natureza. É um direito próprio dele. Então, 150 mil reais já é direito cônjuge a título de meação. Beleza? A outra parte do apartamento, o cônjuge não tem direito de herança. É um patrimônio só dos filhos. E se são 2 filhos, obviamente eu vou dividir 50% para cada filho. 50% para o filho 1 e 50% para o filho 2. Em relação ao carro, nós já vimos que o cônjuge tem direito à herança em relação ao carro, por ser o regime da comunhão parcial e ser um bem particular. Só que eu vou dividir no meio, pessoal, como eu fiz ali, eu vou dividir esse carro no meio, 50% para o cônjuge e os outros 50% dividido entre os filhos? Não, não. Aí que está o erro, inclusive de muita gente, tá? Volto a repetir. A concorrência do cônjuge, do companheiro com os descendentes, ela é feita por cabeça. Então, se eu tenho um cônjuge e 2 filhos, a concorrência se dá em 1/3 para cada um. Beleza? Então, eu literalmente vou pegar esse veículo aqui e vou dividir em 1/3, pessoal. 1/3. Esse terço aqui vai para o cônjuge, beleza? 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o filho 1 e 1/3 para o filho 2. Show de bola? É assim que funciona a divisão. Tá, Vitor? E se eu tiver mais um filho? E se eu tiver ali um filho 3? Tem diferença? Pessoal, mesmo raciocínio. Em relação ao apartamento, metade do apartamento, 150 mil, direito próprio do cônjuge, meação. Em relação à outra parte do apartamento, vai ser dividido em 1/3, um para cada filho. Em relação ao carro, não tem essa de 50-50 não. É por cabeça. Se eu tenho um cônjuge e 3 filhos, é 1/4 para cada um. Então eu pego o carro, divido em 4 partes e dou 25% para cada um. É assim que funciona a divisão. Agora, cheguei onde eu queria chegar, que é justamente quando eu tenho a concorrência do cônjuge com 4 filhos do casal. Perceba, 4 filhos do casal, filhos comuns. Cuidado, porque isso tem uma relevância prática para algumas situações, porque se os filhos forem exclusivos do falecido, ou ainda que nesse meio tenha algum filho exclusivo do falecido, essa regra pode alterar, pode alterar. Mas nesse nosso exemplo, são 4 filhos comuns do casal, beleza? É pai e mãe de todos esses filhos. Pessoal, como é que funciona nesse caso? Olha só, em relação
ao apartamento, nada vai mudar. Nada vai mudar. 50% para o cônjuge e os outros 50%, a outra metade do apartamento, vai ser dividido exclusivamente para os filhos. 25% para cada um. Beleza? Um quarto para cada um. Agora, e em relação ao carro? Como é que fica em relação ao carro? Será que eu divido o carro em 1/5 para cada um? Pois é, aí que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Nesse nosso exemplo não vai fazer diferença, porque eu já falei que os filhos são comuns. Mas existe no Código Civil, preste atenção, existe no Código Civil, preste atenção, a chamada regra do 1/4. O que essa regra do 1/4 diz? Ela diz o seguinte: toda vez que o cônjuge ou o companheiro tiver direito à herança e for ascendente dos descendentes com que ele concorrer, ele tem direito a, no mínimo, a 1/4 da herança, ou 25%. Menos do que isso ele não pode receber. Menos do que isso ele não pode receber. Beleza? Agora, ele precisa ser ascendente dos descendentes. Nesse nosso exemplo, eu falei que todos os filhos são comuns. Então, o cônjuge é ascendente desses descendentes com quem ele está concorrendo. No caso, é mãe de todos eles. Então, eu garanto não 1/5, porque 1/5 é menor do que 1/4. 1/5 são 20% para cada um. 1/4, 25%. Eu tenho que garantir, no mínimo, 1/4 para o cônjuge. Então, eu garanto a esse cônjuge, no mínimo, 25%. E os outros 75%, eu divido em relação aos 4 filhos. Show de bola? É assim que funciona. Agora, por que essa regra é importante? Porque se todos esses filhos fossem filhos exclusivos do falecido, logo o cônjuge não seria ascendente desses descendentes. Seria madrasta, por exemplo, né? Ou padrasto. Madrasta e padrasto não são ascendentes dos filhos, se os filhos forem exclusivos meus. Beleza? Claro, a não ser que haja aqui o reconhecimento de alguma paternidade ou maternidade socioafetiva, que aí pai socioafetivo e pai biológico não interessa, é pai. Assim como não tem diferença do filho, filho adulterino, filho biológico, filho socioafetivo, filho adotivo, filho é filho, pai também. Se é pai registral, se é pai biológico, se é pai socioafetivo, é pai. E aí a gente aplica as regras da proteção do 1/4, porque ele seria ascendente, ainda que socioafetivo, mas seria ascendente desses moleques, desses descendentes. Beleza? Agora, se fossem filhos exclusivos do falecido, sem essa possibilidade de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, aí não haveria essa regra da proteção do 1/4, não. Beleza? Nesse caso, eu faria a divisão por cabeça normalmente. Se são 4 filhos e um cônjuge, então 1/5 para cada um. Show de bola? É assim que funciona, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou tratar de uma situação ainda mais peculiar, que não tem previsão na legislação. Beleza? Isso é uma construção doutrinária que o STJ, inclusive, já adota, mas infelizmente não está previsto, não foi previsto essa hipótese pelo legislador, que é a possibilidade da filiação híbrida e a garantia de 1/4. Garante-se 1/4 ao cônjuge sobrevivente se houver filiação híbrida, se houver filhos descendentes comuns e exclusivos do autor da herança? Pois é, isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo na parte 3, pessoal. Um abraço.